Fala pessoal, tudo bem com vocês? Faz alguns dias que eu não apareço por aqui no canal, acho que uns 20 dias mais ou menos. Isso acontece porque eu tô muito ocupado e no final das contas o YouTube ainda não me dá o retorno necessário ali, né, para que eu dê 100% de atenção para ele. De qualquer forma, os episódios do podcast continuam saindo semanalmente. Provavelmente a frequência do canal aqui vai diminuir de fato, pelo menos nos próximos dias, próximas semanas e meses. Espero conseguir gravar o máximo que eu conseguir, mas ainda tem, inclusive, tem uma série ainda sobre o Haga, um vídeo da série sobre o Hagas que eu preciso gravar. Eu já tô com o material todo pronto aqui, tem uma parte também de agents que já tá tudo pronto, mas eu preciso de tempo para gravar e infelizmente o YouTube não dá esse retorno, então eu tenho que gravar quando dá, né? É, mas hoje eu queria trazer aqui para vocês um caso interessante que eu encontrei, um artigo, né, recentemente, enquanto eu estava navegando aqui, não lembro se pelo LinkedIn ou se lendo alguns artigos, né? E é uma coisa que eu achei interessante que é relacionado a benchmarks de evaluação, né, de modelos. No final das contas, eu já venho falando isso no podcast, já venho falando isso aqui também, que a qualidade dos modelos serem medidas por esses benchmarks, né, no final das contas, acaba mascarando muito da realidade, né, da experiência de fato que você vai encontrar ao utilizar esses modelos, né, principalmente por algumas das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, que os modelos eles estão crescendo nessa base de conhecimento deles e num geral as empresas conhecem, né, quais são as perguntas, quais são as coisas que são utilizadas para avaliar esses modelos. E aí existem alguns macetes, né, vamos dizer assim, que utilizam, né, para burlar esses benchmarks, né? Então, obviamente, que ao realizar, né, esses benchmarks, são feitas algumas análises da base de treinamento para garantir que não teve uma contaminação, né, durante a fase de treinamento. O que eu quero dizer com contaminação, tá? Vou explicar isso aqui um pouco mais detalhado porque isso é bastante importante. Quando a gente está falando de aprendizado de máquina, né, e isso vale para aprendizado de máquina tradicional, e também vale para esse aprendizado de máquina para os modelos baseados em transformers, né, de inteligência artificial generativa. Eu utilizo para treinar, né, o meu modelo de forma supervisionada ou não, aí isso independe. Eu utilizo uma base de conhecimento. Tá? E depois, para validar a acurácia daquele meu modelo, eu utilizo uma outra base de teste, uma base de validação. Né? O ponto é que os dados que eu utilizei para o meu treinamento, eles não podem ser utilizados mais na validação ou no teste do meu modelo, porque eu estaria contaminando a minha amostra. O que eu quero dizer com isso? O meu modelo de machine learning, de aprendizado de máquina, ele precisa ser capaz de generalizar uma coisa. O que eu quero dizer com generalizar uma coisa? Imagina que eu estou apresentando para ele várias imagens de cachorros e gatos, tá? E aí eu apresento uma imagem de um cachorro e falo que aquilo dele é um cachorro. Apresento uma imagem de um gato e falo que aquilo dele é um gato e faço isso para várias amostras. Se eu apresentar uma imagem que eu já falei para ele o que é, a chance de ele acertar é muito maior. Se ele errar, ele tá péssimo, né? Isso significa que o meu treinamento ainda não tá bom o suficiente. Né? Se eu já apresentei aquela amostra, já falei para ele o que é aquilo dali, ele tem que ter minimamente a capacidade de garantir que ele saiba aquele conhecimento que eu ensinei para ele, né? Mas esse não é o objetivo dos modelos. O objetivo dos modelos de machine learning é que ele seja capaz de generalizar, ou seja, eu apresentar uma imagem completamente nova, ele identificar as características dessa informação completamente nova e fazer uma classificação com base naquele conhecimento que ele fez, assim como nós humanos fazemos. Né? Imagina que eu vejo um gato ou um cachorro na rua, eu posso nunca ter visto aquele gato ou aquele cachorro especificamente na rua, mas eu consigo identificar que ou é um gato ou que é um cachorro. Né? Então, quando a gente utiliza é, no treinamento, na verdade na validação, uma amostra que eu já apresentei no treinamento, eu falo que a minha base de validação ela está contaminada. Tá? Por quê? Porque
no final das contas, o meu modelo ele é quase que obrigado a aprender ou a acertar, né, aquilo dali. E aí, nesses grandes aí benchmarks, né, no final das contas, a gente já sabe quais são as perguntas que tem. E aí, o que muitos desses benchmarks fazem é garantir que, na base de treinamento, as perguntas que vão ser feitas pelo benchmark, elas não foram apresentadas para o meu modelo, né, para garantir ali que eu tenho o mínimo de capacidade de generalizar, né. Só que uma coisa que as empresas começaram a entender é que eu posso parafrasear aquela pergunta, e aí o meu modelo não vai ter tanto essa capacidade de identificar que o meu modelo de identificação, né, de identificação dessa contaminação. Ele não vai ter essa capacidade tão legal ali de identificar que a gente está falando da mesma coisa, apesar de um humano ter essa condição de analisar. E aí, quando o meu modelo ele foi treinado com essa informação que se parece muito com a informação original, né? Ou seja, só um parafraseamento, ele consegue encontrar as respostas adequadas para aquela determinada pergunta. Outros utilizam ali tradução, né? Então as perguntas geralmente são feitas ali em inglês, por exemplo, ele traduz para chinês, usa esse chinês como informação de treinamento, né? E depois, quando ele faz a pergunta em inglês, esses modelos têm essa capacidade ali de traduzir, de ser multilingual, né? Ele acaba conseguindo resolver a pergunta em inglês, né? Eu vou mostrar um artigo aqui para vocês que é bem interessante. O artigo, no final das contas, assim, ele fala sobre uma ferramenta específica, mas não vamos se atentar a isso. Eu só quero mostrar ali como esses benchmarks ali são problemáticos, né? Bom, então esse aqui é o artigo ali do LMCs, né? Que é também, inclusive, um dos responsáveis ali pelo Chatbot Arena, né? Que faz aqueles comparativos todos, etc. E o que o artigo diz aqui é o Pegue-me se puder, né? Como vencer o GPT-4 com um modelo de 13 bilhões de parâmetros. Então imagina aqui, né? No final das contas, a gente está falando de um modelo de 13 bilhões de parâmetros que é capaz de alcançar ou até mesmo vencer um modelo que nem o GPT-4, que tem ali mais de 1 trilhão de parâmetros, né? Se eu não me engano, é algo dessa magnitude, né? Então, basicamente o que ele faz aqui, tá? Tem aqui alguns desses comparativos e tal. O modelo se chama Rephraser, né? E basicamente o que ele faz é parafrasear, né, esses benchmarks, né, um tuning de um lema parafraseando esses benchmarks, né. Então aqui ele fala um pouco, né, sobre essa questão de como esses benchmarks eles são problemáticos. É uma coisa que eu já venho batendo na tecla há meses, né, de que é interessante você olhar para esses benchmarks, ver, né, como eles se comparam. Num geral, as empresas mais sérias, elas levam isso de fato em consideração, mas no final das contas, cara, assim, a validação que precisa ser feita é no mão na massa ali, conversando com o chat, vendo como que ele funciona, como aquele modelo se comporta com agents, etc, para ver qual que é a característica de fato daquele modelo, se ele é bom ou não, né? Então esses benchmarks aqui eles são complexos por causa de tudo aquilo dali que eu falei, que é a questão de contaminação, né? Então aqui ele usa algum exemplo, né? Por exemplo, aqui eu tenho o teste set do MMLU, né? Então ele dá aqui alguns exemplos de como isso estaria originalmente e como ele refrasia isso daqui, né? No final das contas são exatamente as mesmas coisas, porém refraseado ali de uma forma diferente, né? E aqui ele tem inclusive esse comparativo, comparando o Llama 2 13B, né, versus GPT-4, né, no score desse MMLU, e depois ele utiliza, né, essa base de Fine Tuning aqui do Rephrased para conseguir alcançar o GPT-4 através de um modelo de 13 bilhões de parâmetros, que é um modelo muito pequeno, né, em comparação com o GPT-4. Então vejo aqui como que isso é furado, né? Eu saí aqui vamos colocar ali 50 e poucos por cento para quase 85%. É um ganho de 30% aqui no teste, né, do benchmark.
com um simples refraseamento ali das observações e burlando o meu, o meu benchmark, né? Aqui eles sugerem ali um descontaminador, né? Um modelo do LLM descontaminador, que ele é capaz ali de identificar, né, essas informações dentro da base de treinamento desses modelos para eliminar essas condições. E aí ele fala algumas coisas que precisariam ser feitas, né? Então, primeiro, para cada caso de teste, o descontaminador de LLM ele identifica os principais itens de treinamento com maior similaridade, usando a pesquisa de similaridade incorporada, ou seja, aquele similarity search dos embeddings, né? A partir desses índices, o descontaminador LLM gera k-pares potenciais reformulados. Cada par é avaliado para reformulação usando um LLM avançado como o GPT-4. Os resultados mostram que nosso método LLM proposto funciona significativamente melhor do que os métodos existentes na remoção de amostras reformuladas, né? Então, ele faz aqui esse comparativo, inclusive, né? Comparando ali algumas técnicas de fazer essa limpeza para descontaminação contra o LLM Decontaminator aqui, que é o caso que eles criaram, né? E ele, por si só, ele consegue resolver praticamente todos os problemas que existem ali possíveis, né? Então, por exemplo, a parte de refraseamento e a parte de tradução que eu comentei ali com vocês, né? E aí depois aqui ele mostra alguns exemplos dessa ferramenta aqui, resultados, né, dessa ferramenta que eles estão criando, né? Mas o foco aqui não é esse, né? O foco é mostrar para vocês que no final das contas os benchmarks eles são interessantes, mas várias empresas não levam esses benchmarks de fato a sério, né? Elas querem estar com o melhor resultado possível, mesmo não tendo ali os melhores modelos, né? Isso acaba sendo um problema, porque eu acabo de forma errônea, né, mostrando para as pessoas que um modelo de 13 bilhões de parâmetros, por exemplo, ele é capaz de vencer um GPT-4. Né? Para algumas atividades vai fazer sentido você usar um modelo menor, modelo de 8, modelo de 20, modelo de 13 bilhões de parâmetros, vai fazer sentido para a sua aplicação. Mas dizer que, de forma genérica, né, ele é melhor do que um modelo como o GPT-4, ou como o Claude 3.5 Sonnet, ou como o Llama 3.1 405B, enfim, esses modelos maiores, né, é errado. Porque no final das contas, na maior parte das aplicações do seu dia a dia, você vai ver que esse modelo não tem essa capacidade toda, né? Apesar de existirem modelos pequenos aí que tem uma capacidade interessante, dá para você usar no seu dia a dia de uma forma bem legal. Beleza, pessoal? Só queria trazer esse caso aqui para vocês, só para mostrar, exemplificar, né? Algo que eu já venho falando há alguns meses, né? Principalmente no podcast, de que os benchmarks eles são legais de a gente observar como uma forma ali comparativa entre esses modelos, mas existem várias formas de burlar eles e as empresas estão fazendo. Né? Esse daqui é um exemplo claro. Obviamente que isso aqui foi feito para pesquisa, né? Para mostrar que esses benchmarks eles são furados em muitas situações, né? Mas tem empresa que faz isso daqui e as pessoas acabam levando o resultado desses benchmarks a sério. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima e valeu!